Se houvesse uma palavra para descrever a história de Oslo, essa palavra seria, sem dúvida, Fênix. Hoje vamos mergulhar nos 1000 anos de história desta cidade para perceber como é que ela dominou a arte de renascer repetidamente das suas próprias cinzas. Mas o que é que isto significa na prática? A história de Oslo vai muito para além dos reis e das batalhas. É, na verdade, uma lição de resiliência sobre como uma comunidade se consegue adaptar e renovar perante a catástrofe. Para percebermos isto, temos de voltar ao início de tudo. A nossa viagem começa há mais de um milénio. Estamos na era dos vikings, com colonos a estabelecerem-se e um rei formidável que olhou para o final de um fiord e viu ali um potencial estratégico enorme. E antes de avançarmos, vamos só esclarecer um ponto. O nome Oslo. Houve muito debate sobre a sua origem, mas a teoria mais aceita hoje em dia é que vem do nórdico antigo e significa algo como prado ao pé de uma colina, o que faz todo o sentido dada a paisagem. Existia uma outra teoria mais antiga que dizia que significava a foz do rio Lô, mas essa já foi posta de parte. A ascensão da cidade foi, francamente, rapidíssima. Fundada em 1049 como um entreposto comercial, em poucas décadas já era um centro religioso vital. Mas o ponto de viragem, o momento decisivo, acontece em 1299. Foi nesse ano que o rei Hakon V decidiu fixar residência permanente na cidade, transformando-a, na prática, na capital do Reino da Noruega. Só que esta era dourada da Oslo medieval estava prestes a ter um fim, e um fim absolutamente devastador. Uma série de catástrofes atingiu a cidade, abalando-a até aos seus alicerces. O primeiro grande golpe foi a Peste Negra. Chegou em 1349 e o impacto foi catastrófico. Pensem nisto, estima-se que cerca de 60% de toda a população da Noruega morreu. Isto não só dizimou famílias, como deixou o reino politicamente enfraquecido durante séculos. E como se a peste não tivesse sido suficiente, quase 300 anos depois, uma segunda catástrofe atinge o coração da cidade, que era quase toda construída em madeira. A 17 de agosto de 1624, deflagrou um incêndio que se tornou completamente incontrolável. Para termos uma ideia da escala do desastre, o incêndio varreu praticamente tudo. Não foi apenas a destruição de edifícios, foi o fim de uma era. A Oslo medieval, tal como existia, tinha simplesmente desaparecido. Mas no meio destas cinzas, um rei dinamarquês poderoso não viu um fim, viu uma oportunidade para um começo radicalmente novo. O rei Cristiano IV não queria apenas reconstruir, ele queria reinventar e fê-lo com um plano arrojado em 3 passos. Primeiro, moveu a cidade para mais perto da proteção da fortaleza de Akershus. E mais importante ainda, decretou uma lei. Todos os novos edifícios tinham de ser construídos em tijolo e pedra, chega de madeira. E esta comparação mostra bem a diferença. A cidade medieval, com o seu traçado orgânico e vulnerável, deu lugar a Cristiânia. Sim, ele deu-lhe o seu próprio nome, uma cidade renascentista, moderna, com ruas em grelha e, acima de tudo, muito mais segura. Durante séculos, a cidade prosperou com o nome dinamarquês. Mas, com o tempo, um sentimento crescente de orgulho nacional começou a exigir uma mudança. Ora, esta parte é fascinante, porque os vários nomes da cidade contam-nos a história da própria Noruega. Começou como Oslo. Depois, sob o domínio dinamarquês, tornou-se Cristiania. Em 1877, tentam norueguesar a grafia para Cristiania e, finalmente, em 1925, volta a ser orgulhosamente Oslo. No fundo, esta última mudança de nome foi muito mais do que uma simples formalidade. Foi um ato de afirmação, uma forma de a nação se reconectar com a sua herança, com as suas raízes, especialmente depois de a Noruega se ter tornado totalmente independente em 1905. E este padrão de resiliência e reinvenção continuou bem vivo no século XX. Vamos agora avançar no tempo para ver como Oslo enfrentou os desafios da era moderna. Depois de passar pela dura ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial, a cidade entrou num período de enorme transformação. Em 1948, um momento-chave. Fundiu-se com o município vizinho de Aker, que era 27 vezes maior. E a partir dos anos 80, adotou uma política clara de crescer para dentro, através da densificação, em vez de se espalhar para fora. O resultado dessa política de densificação é bem visível. O crescimento foi explosivo. Para se ter uma ideia, só entre 2000 e 2009, a densidade populacional urbana aumentou mais de 11%. Isto tornou-a numa das capitais com a expansão mais rápida de toda a Europa. E a reinvenção mais recente da cidade está totalmente focada na sustentabilidade. Oslo tornou-se um líder mundial em veículos elétricos e em soluções ecológicas, um esforço que foi reconhecido com o prestigioso Prémio de Capital Verde Europeia em 2019.
Portanto, desde um pequeno assentamento viking até uma metrópole verde e vibrante, a história de Oslo ensina-nos algo fundamental. A identidade de uma cidade nunca está acabada. É um processo contínuo de adaptação e renascimento, sempre a construir algo novo sobre as cinzas de um passado extraordinário.